Hoje nós vamos olhar o capítulo 8, nós estamos olhando capítulo por capítulo, fazendo a exposição de todo o livro do profeta Oséias. Quem tem nos acompanhado aqui na igreja, sabe que nós estamos seguindo neste livro e hoje eu convido você ao capítulo 8 do profeta Oséias, capítulo 8, Oséias capítulo 8, vamos ver novamente as verdades de Deus, a palavra de Deus, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, amém? Oséias capítulo 8, diz o texto sagrado: emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel é obra de artifício, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria. O jumento montes anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel esqueceu-se do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, ó Deus. E diante da Tua palavra, Senhor, nós rogamos para que Seu Espírito, mais uma vez, venha sobre nós com espírito de revelação e sabedoria, comunicando a nós, Senhor, as Tuas verdades. Ó Deus, nós não estamos diante de mais um livro qualquer, não estamos diante de mais um conto, de mais uma história, nós estamos diante da Sua palavra. E diante dela, Senhor, é por isso que nos achegamos a Ti em oração, para que o Senhor revele a nós, revele, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Tomamos as palavras de Pedro, Senhor: para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Fale conosco, Senhor, tenha misericórdia da minha vida,
diante da sua igreja. Essas santas verdades são muito, muito, infinitamente muito maior do que eu, que sou pecador diante de ti. Essas verdades são infinitamente maior diante do auditório, diante da igreja que está diante de mim. Portanto, apesar de nós, fale conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, a fim de que o Senhor receba a glória para si, seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho. É o que te oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 8 do profeta Oséias é mais uma vez o Senhor descrevendo ou mostrando para a nação de Israel os seus desvios, os seus pecados. É novamente o Senhor mostrando para Israel o porquê que o juízo vai chegar sobre eles. É Deus dizendo para Israel que o juízo do Senhor vai vir sobre eles, mas não vai vir por qualquer motivo. O Senhor descreve o motivo do juízo vir sobre Israel. Portanto, o Senhor está descrevendo os males, os pecados, a rebeldia do seu povo. E a gente tem visto ao longo deste livro e os capítulos que estão seguindo, o Senhor se dirigindo a Israel desta forma, desta maneira. E parece-nos que é algo muito repetitivo, mas na verdade isso somos nós. Nós, vez ou outra, nos desviamos de Deus, rebelamos contra Deus, pecamos contra Deus. E o Senhor está mostrando para Israel os seus desvios, os seus pecados, dizendo que viria juízo sobre eles. Da mesma maneira, o Senhor tem revelado os nossos pecados. Da mesma forma, o Senhor tem falado sobre os nossos desvios, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, sobre os nossos pecados. E diante disso, a graça de Deus também. Diante disso, parece que não há graça aqui, mas tem graça de Deus aqui. É como se um médico estivesse dizendo para o seu paciente sobre a sua doença. É como se um médico estivesse descrevendo ao paciente a doença que ele tem e que essa doença tem cura. E que essa doença não é uma doença que não há cura, pelo contrário, há cura para essa doença. Quando o Senhor descreve os nossos desvios, os nossos pecados, Ele está nos chamando a nos arrepender. Portanto, Ele revelar a nossa queda, Ele revelar o nosso pecado, há amor nisso também. Há graça nisso também. É Ele dizendo, se voltem para mim. É Ele dizendo, o juízo ainda não chegou. A condenação eterna ainda vai acontecer, portanto, o caminho da cruz ainda está aberto. O caminho do perdão ainda é o caminho que você deve ir. Há sangue que ainda está escorrendo da cruz de Cristo. O trono da graça ainda é acessível a você. Então, quando o Senhor revela o desvio de Israel, o pecado de Israel, que é o nosso pecado, que é o nosso desvio, há amor nisso aqui, há graça nisso aqui. É Ele dizendo, se voltem para mim. Se voltem para mim, se arrependam, se voltem para mim. É Deus dizendo, eu amo vocês, por isso eu estou revelando a doença que vocês têm, mas em mim está a cura. Então o Senhor descrevendo o pecado de Israel, é o Senhor dizendo que Israel deve se voltar para Ele. Se não se voltar, o juízo está próximo. A condenação de Israel está próxima. E aí o capítulo 8, mais uma vez, é o Senhor dizendo sobre os pecados do povo e que o juízo está chegando diante deste povo. Eu li, Alan, na revista atualizada, mas pode colocar aí na NAA, por gentileza, NAA. O capítulo 8 inicia o Senhor dizendo que a trombeta
precisa ser tocada. Ebocam a trombeta, ou toquem a trombeta. A trombeta era o instrumento daquele tempo, aonde o sentinela, o vigia, tocava quando o inimigo estava próximo. O inimigo estava próximo da cidade, próximo de invadir, portanto o vigia tocava, o sentinela tocava a trombeta, para que os soldados se preparassem, porque vai ter uma guerra, uma invasão, o inimigo está próximo. O Senhor está dizendo que o inimigo está próximo, e o inimigo que está vindo, ele está vindo como uma águia. Está dizendo que o inimigo de Israel está vindo como uma águia, como uma velocidade, como a águia. E esse inimigo vai destruir a casa do Senhor. A casa do Senhor aqui, ele está falando de Israel, desta nação, deste povo, o reino do norte. Esse inimigo está vindo. E esse inimigo vai destruir vocês. Esse inimigo vai assolar vocês. E esse inimigo que o Senhor se refere, ele está falando da Síria. A Síria vai invadir Israel e vai destruir Israel. A trombeta está sendo tocada. O inimigo eminente está próximo de invadir Israel. O Senhor está dizendo que esse inimigo está vindo na velocidade da águia. E o motivo de Israel ser destruído, o Senhor descreve aqui 2, no versículo 1. Primeiro motivo que Israel vai ser destruído, que o inimigo está próximo, em primeiro lugar, porque Israel quebrou a aliança com Deus. Israel quebrou a aliança com Deus, porque transgrediram a minha aliança. Vocês quebraram a aliança que eu fiz com vocês. A aliança de Deus com Israel era a diferença dos demais povos. Deus fez uma aliança com Israel e não com os demais povos. Foi com Israel que ele se aliançou. Deus escolheu Israel, quando nem nação era. Era um povo escravo dentro do Egito. Deus fez uma promessa a Abraão lá atrás. Portanto, Deus escolheu Israel. Deus libertou Israel, tirou Israel do Egito com mão forte. Não só tirou eles de lá, mas como protegeu Israel. De dia, tinha coluna de nuvem para guardar eles do calor terrível do deserto. De noite, tinha uma coluna de fogo para aquecer eles do frio terrível do deserto e para iluminar o caminho que eles caminhavam no deserto, até para espantar animais selvagens que tinha no deserto. Deus guiando o seu povo. O povo e as gerações iam crescendo, o pé crescia, a sandália crescia, a roupa não rasgava. Deus cuidando e protegendo do povo. Deus abençoou Israel. Deus era luz para a nação de Israel, para que Israel fosse luz para os demais povos. Deus fez uma aliança. E ele fez isso não porque Israel merecia, mas por causa da graça de Deus para com Israel. Deus não fez isso porque Israel merecia ou era um povo numeroso, pelo contrário. O amor de Deus foi um amor incondicional. Israel não dava condição alguma para Deus o amar, mas Deus amou Israel incondicionalmente. Mas no entanto, Israel desprezou essa aliança. Israel quebrou a aliança com Deus, abandonou a fidelidade de Deus, se amorou, se apaixonou, se relacionou e se envolveu com outros deuses. Baal é o deus da fertilidade e se envolveu com Baal. Astarote, Azera, os deuses que foram se infiltrando em Israel, e eles enamorou por esses deuses. Deixou de adorar a Deus para se prostrar diante dos ídolos pagãos. Eles quebraram a aliança que Deus fez com eles. Eles transgrediram a aliança e o relacionamento tão profundo e íntimo que Deus tinha com essa nação. E Deus está dizendo: os inimigos estão vindo. Os inimigos vão invadir, a Síria está chegando, vai destruir. Eles estão vindo na velocidade da águia. O segundo motivo do inimigo invadir, da Síria vir,
além de quebrarem a aliança, eles se rebelaram contra a lei de Deus. Se rebelaram contra a lei. A lei de Deus não era mais o guia do povo. O que Deus falava não era mais o que o povo parava para ouvir. A lei de Deus foi dada a Israel para proteger o povo e não para escravizar. A lei foi dada para conduzir o povo pelo caminho da santidade, mas agora Israel tapava os ouvidos dos profetas de Deus e fechavam os olhos para a lei de Deus. É como se Israel dissesse: eu sei tocar minha vida. É como se Israel dissesse: eu não preciso das suas diretrizes. Eu não preciso da direção do Senhor, eu sei tocar a minha vida. Eu sei conduzir as minhas decisões, o caminho que eu devo seguir. Eu não preciso da sua lei, eu não preciso da sua direção, eu sei viver. Se rebelaram contra a lei de Deus, taparam os ouvidos da voz dos profetas de Deus, taparam os olhos para a lei de Deus e estavam caminhando de acordo com o seu próprio coração enganoso. Veja se este não é o nosso retrato. Parece que nós estamos falando de um povo muito distante, de fato são, mas isso somos nós. Nós quebramos a lei que Deus fez, a aliança que Deus fez com a gente. A gente quebra a aliança que Deus fez tão amorosa conosco. A gente é infiel. Ele nos ama de maneira tão poderosa e tão profunda, e nós não correspondemos ao seu amor. Nós somos infiéis, nós quebramos a aliança. Nós somos esses que olham para a lei de Deus e a despreza, como que se dizendo: eu sei tocar minha vida. Olhar para a palavra de Deus? Não preciso, deixa eu olhar o que o influencer está falando sobre o sucesso de agora. Ouvir a voz de Deus no domingo, até entra no ouvido, mas sai pelo outro. Na segunda eu faço como eu quero. Deixa eu viver minha vida, deixa eu viver como que, o que a cultura fala, o que o momento está dizendo. Nós não olhamos para a lei de Deus, nós somos isso. E Deus está dizendo para a gente: o juízo está vindo. O juízo está vindo, e o juízo vai vir na velocidade da águia. O juízo vai destruir todos aqueles que são infiéis e que transgridem contra a lei de Deus. Versículo 2 e 3, o Senhor vai falar da incoerência espiritual de Israel. Olha como Israel é incoerente. Israel invoca o nome de Deus dizendo: nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nós temos, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel se gaba em dizer que tem um relacionamento com Deus, que conhece a Deus e o chama de nosso Deus. É o culto de domingo. O Senhor é o meu Deus. Eu te conheço. Eu sei cantar suas músicas. Mas olha a incoerência espiritual de Israel. No 2, eles dizem que conhece Deus, chama Deus de nosso, diz que o conhecem, mas no 3, o Senhor descreve como eles são, Israel, mas Israel rejeitou o que é bom. Portanto, isso é incompatível. Eles adoravam a Deus com a boca, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles falavam e professavam que conheciam Deus, mas o coração deles, na verdade, não tinha relacionamento com Deus. Eles tinham palavras bonitas nos lábios, mas eles tinham engano no coração. A confissão deles era mentirosa, pois sua vida negava o que eles afirmavam com a boca. O que eles falavam com a boca, nosso Deus, na vida, era uma mentira, porque eles se voltavam para Baal. E
e desprezavam a lei de Deus. Portanto, isso é uma incoerência espiritual, isto é uma mentira diante de Deus. Olha o que o apóstolo João disse em 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4, João diz: aquele que diz, eu conheço Deus, tenho um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, mas não guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é viver a vida cristã. Guardar os mandamentos é se voltar para Deus. Guardar os mandamentos é ter Cristo e viver a partir do Cristo, confiando nas obras do Cristo, viver no temor do Senhor. Aqueles que não guardam os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Portanto, aqueles que dizem que conhecem a Deus, que é de Deus, mas não vivem para esse Deus, João está dizendo, junto com o profeta Oséias, é tudo mentira. Israel, na sua vida espiritual, estava desta maneira, desta forma. Eles achavam que conheciam Deus, mas estavam longe de Deus. E há uma incompatibilidade, porque o profeta diz que eles não faziam o que era bom. Eles não praticavam o que era bom. E a prática do mal não combina com o conhecimento de Deus. Viver uma vida na prática do mal, isto não condiz quem tem um relacionamento com Deus. Há dois tipos de ateus. Há dois tipos de ateísmo. O ateísmo prático e o ateísmo teórico. Qual é o ateísmo teórico? O ateísmo teórico são aqueles que estão no campo da filosofia. São aqueles que negam a existência de Deus filosoficamente. É o ateísmo teórico. E o ateísmo prático? O ateísmo prático são aqueles que, embora confessam até que Deus existe, acreditam até em Deus, mas a sua prática o negam a existência de Deus. Eles o negam por suas obras. Eles dizem que conhecem Deus, mas vivem como se Deus não existisse. É o ateísmo na prática. Olha o que Paulo disse em Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Eu conheço Deus, mas a minha vida não é para esse Deus. Portanto, a minha crença em Deus não passa de uma mentira. Como que eu creio naquele que é o Salvador e não me volto para o Salvador? Como que eu creio que Ele ouve todas as orações e eu não oro? Portanto, esse é o ateísmo na prática. Dizem que conhecem a Deus, mas o negam pelo que fazem. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Israel, este é o retrato de Israel. Eles o negam, mesmo dizendo que conhecem a Deus. Eles vivem na prática do mal. E qual é a consequência? Versículo 3, o Senhor diz: o inimigo o perseguirá. A parte final do versículo 3, o inimigo o perseguirá, ou seja, o juízo está vindo. A condenação eterna está chegando. Nesse contexto, a Assíria viria com seus exércitos sobre Israel com uma velocidade de uma águia, e o povo cairia inevitavelmente nas mãos da Assíria. O inimigo está vindo, o juízo está vindo, a condenação está vindo, e ela mostrará a sua hipocrisia espiritual, dizendo que é de Deus. Jesus disse que naquele grande dia muitos dirão: eu te conheço. Eu te conheço, Jesus. Jesus, deixa eu te explicar o que eu fiz. Eu te conheço tanto,
quando tinha gente possessa por demônios, eu expulsei. Jesus, eu te conheço tanto que em teu nome eu preguei, e teve gente que se converteu. Jesus, eu te conheço, teve gente que foi curada. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos pela lei, porque eu não vos conheço. Vocês diziam que me conheciam, mas na verdade vocês nunca me conheceram, eu também não vos conheço. Deus conhece todos, só que esse eu não conheço, eu não tenho relacionamento com vocês, vocês não são meus. Israel está desta maneira, este é o retrato de Israel. Israel fala que é de Deus, mas na prática eles não são de Deus. Versículo 4, a parte A, olha como Israel caminhava. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. O Senhor fala da sociedade, agora o Senhor vai falar dos políticos. E o livro do profeta Oséias, a gente está vendo isso, o Senhor falando dos males do povo, os males espiritual do povo, e também os males politicamente do povo. Vocês estabeleceram reis, mas eles foram estabelecidos não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. O Senhor desejava ser um reino de Israel, um reino teocrático. Deus queria ser o rei de Israel, mas Israel olhou para as demais nações que tinham reis, homens, e desejou que Israel fosse um reino monárquico, com rei, monarquia. Queria homens no trono, e o primeiro deles a levantar foi Saul. E a história diz que todos os reinos do reino do norte, todos os reis do reino do norte, todos eles se desviaram de Deus. O reino do norte ficou aproximadamente 200 e poucos anos, depois que esse inimigo, que é a Síria, vai lá e destrói. Ele durou 200 e poucos anos, e todos os reis que assumiram o trono, todos eles se desviaram de Deus. O Senhor está dizendo: vocês estabeleceram reis, mas não da minha parte, construíram príncipes, mas eu não soube. Ou seja, os homens levantaram os seus reis na ambição dos seus próprios interesses. Constituíram príncipes e reis para beneficiar o interesse deles. Foram reis que eles colocaram para o benefício deles mesmos, e não para servir ao Senhor naquele cargo político. Não é diferente de hoje. Queremos o governador tal, queremos o presidente tal, Y, X, não para governar o povo, mas para governar os meus interesses. Não sei quem eles são, é Deus dizendo: não são da minha parte, eu não soube quem eles são, vocês são culpados disso. Vocês estão vivendo essa idolatria porque vocês fizeram isso para o benefício de vocês. Vocês estão visando vocês. Portanto, o Senhor está falando que Israel não soube ir a Deus e pedir a Deus conselhos. Israel não foi consultar a Deus. Israel não foi diante do Senhor. Agora, dos versículos 4, a parte B, até o versículo 6, o Senhor volta para a sociedade que é Israel e vai falar da idolatria deles. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Com a sua prata, a prata que é minha, eu dei para vocês. Com o seu ouro, o ouro que é meu, que eu dei para vocês. Vocês pegaram a prata e o ouro que eu dei para vocês, e vocês levantaram ídolos. Vocês estão adorando as coisas ao invés do Criador. Vocês levantaram ídolos com aquilo que eu dei para vocês, e isso vai servir para a sua própria destruição. Pastor Wesley fala muito isso aqui. Quando Deus quer destruir o ídolo, o idólatra cai junto. Isso vai ser destruído, vocês vão cair, porque os ídolos nada são.
Os ídolos não são Deus. Eles não podem criar, eles foram criados. Eles não podem fazer, eles foram feitos. Eles não podem carregar, eles são carregados. Eles não são superiores aos homens, até porque eles foram feitos pelos próprios homens. Os ídolos nada são. Agora bem pentecostal aqui, né? Desceu fresquinho. Eu estava ali, o reverendo Augusto Nicodemo postou isso aqui, ó. Aí eu falei, ah lá, ele está ligado com o sermão de hoje. Olha o que o reverendo Augusto postou aqui, ó. Agora, o ser humano é um adorador. Ele sempre será encontrado diante dos joelhos, diante do altar de algum Deus. O ser humano vai estar sempre prostrado diante do altar de algum Deus. Se não for o verdadeiro Deus, será outro, como dinheiro, fama, poder ou sucesso. O homem foi criado por Deus como um ser adorador, já está dentro da gente adorar. Fomos criados para isso. Porém o homem caiu no canto da serpente, no canto do diabo, e o homem passou a adorar, mas agora não mais o Criador. Portanto, o coração do homem, já dizia alguém, que é uma fábrica de ídolos. Eles conseguem pegar a prata que é de Deus, o ouro que é de Deus, e construir ídolos para si. Conseguem pegar o carro que Deus deu, a família que Deus deu, o casamento que Deus deu, o trabalho que Deus deu, a bênção que Deus deu, e eles pegam tudo que Deus deu e cultuam aquilo que Deus deu, e não o Deus que deu. O coração do homem passa a se tornar idólatra. Levantaram ídolos e passaram a adorar esses ídolos, mas Deus está dizendo, vai ser para a própria destruição de vocês. Os ídolos nada são, serão destruídos. Versículo 5. O seu bezerro, ó Samaria, Samaria, Israel, é rejeitado. Eu não aprovo o Deus de vocês, com D minúsculo. Eu não aprovo o culto de vocês. Eu não aprovo a idolatria de vocês. É rejeitado por mim. Isso aqui é o nosso retrato, irmãos. Isso aqui é o Alex, isso aqui somos nós. A gente está sempre cultuando, ou é Deus, ou é alguma coisa, ou é a nós mesmos. Idolatria não só é aquela madeira, aquele gesso, aquele barro. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. E muitas das vezes a gente cai nesse pecado e Deus está dizendo, você está cultuando o outro, Alex. Você está dando glória para outro, Alex. Eu rejeito o seu culto. Eu rejeito a sua vida, até porque já dizia alguém que toda a vida do cristão é culto. Portanto, quer comais, quer bebais, Paulo disse, fazei tudo para a glória de Deus. E quando eu passo a amar qualquer outra coisa que não é Deus, Deus está dizendo, é rejeitado. Samaria, teu bezerro, Alex, teu ídolo, eu rejeito. A minha ira se acende contra eles. Deus se ira quando o homem ama qualquer outra coisa que não é Ele. Ele disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Jesus, quem disse, o chamado do Evangelho, é um chamado total e pleno e cabal. O chamado do Evangelho é uma renúncia. Foi Jesus quem disse, se vocês amam mais os filhos, se vocês amam mais os pais, se vocês amam mais a esposa, o marido, e por aí vai, não são dignos de mim. Deus se ira quando nós passamos a amar qualquer outra coisa que não seja Ele, ou acima dEle, melhor dizendo, acima dEle. E parece que Deus é um déspota, parece que Deus é um carente, que está dizendo, ame só a mim, e não.
Quando Deus chama-nos a amá-lo, Deus está dizendo: você nasceu para ter esta vida, e a única vida que você tem para viver de maneira esperançosa, de maneira que eu te criei para viver, é me amando acima de todas as coisas. Quando você vive não me amando acima de todas as coisas, você está se destruindo, porque todas as outras coisas são perecíveis. Eu sou a única rocha eterna que te salva por toda a eternidade. Portanto, a minha ira se acende contra eles, até quando eles serão incapazes da inocência, até quando eles vão ficar neste culto idólatra, neste paganismo. Versículo 6, porque esse bezerro vem de Israel, não vem de Deus. Essa idolatria, esse culto vem do homem, é obra de artifício, não é de Deus. Foi construída pela mão do homem, foi fabricado pelo coração caído do homem. Isso é obra de homem, não é de Deus. Foram vocês que caíram na idolatria. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Opa! Esse bezerro será quebrado em pedaços. Que o Senhor quebre os nossos ídolos, irmãos. Que o Senhor destrua os nossos ídolos, ainda que nós caiamos com eles, mas se for para ser levantado com a mão poderosa do Senhor, que Ele quebre esta manhã todos os nossos ídolos. Este bezerro será quebrado em pedaços, que Deus quebre tudo aquilo que nós fabricamos no nosso coração, tudo aquilo que nós amamos e devotamos amor acima de Deus, acima do Senhor, que Ele quebre, que Ele nos leve ao arrependimento, que Ele espedace todo o ídolo que fabricamos. Será quebrado, será despedaçado. Versículo do 7 ao 10, ele fala que Israel semeou esse estilo de vida longe de Deus, e vai colher tudo que semearam longe de Deus. Do 7 ao 10 ele começa dizendo: porque semeiam ventos, colherão tempestades. Vocês semearam ventos para a própria vida de vocês, e agora o que vai vir sobre vocês não é brisa suave. Vocês semearam ventos sobre a vida de vocês, e o que vai vir agora não é bonança, o que vai vir é tempestade. Mais do que isso, o cereal que estiver por ser colhido não terá espigas. Vocês não foram a Baal, vocês não foram ao recurso de vocês, vocês não construíram um bezerro, vocês não levantaram deuses para si, que iria cuidar da vida financeira de vocês. Eu vou mostrar que os ídolos de vocês nada são. Vocês não vão colher espigas, não haverá farinha. É Deus quebrando o ídolo, é Deus despedaçando o bezerro de ouro, é Deus tirando o nosso coração dos ídolos, é Deus tratando da gente. Não vai ter farinha, não vai ter espiga, e quando tiver, se houver, quem vai comer vai ser os estrangeiros. A Síria vai pegar aquilo que vocês plantaram. Quando tiver para colher, será os inimigos de vocês que vai tomar. Versículo 8, Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Israel era a referência para os outros povos, agora os outros povos estão olhando e estão dizendo: olha o que Israel se tornou. O homem longe de Deus, o homem se torna sem propósito de vida. Vou repetir: o homem longe de Deus, o homem se torna ninguém, como que coisa que ninguém se agrada. Perdeu o sentido, perdeu o propósito. O homem que foi feito para o Criador, longe do seu Criador, está vivendo a vida sem propósito. Foi Paulo que disse: se vivemos essa vida só para comer, casar e dar-se em casamento e festejar, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós não temos esperança no porvir, na vida eterna, no reino de Deus, na cruz de Cristo,
nós estamos vivendo sem propósito. Israel, que era referência para os outros povos está dizendo, a gente não se agrada deles. O homem longe de Deus é desagradável para o céu, é desagradável para a sociedade, é desagradável para os homens. Prossegue, versículo 9. Porque foram pedir ajuda à Síria. O inimigo que vai invadir é o inimigo que eles pediram ajuda. É Deus humilhando Israel. Para Israel voltar-se para Deus. Calma, já vamos concluir com o Evangelho. Ouvir essas verdades sem o Evangelho, isso é uma loucura. Tem Evangelho aqui, calma. Mas Israel está indo no inimigo que vai invadir eles. Ou seja, Deus está dizendo para Israel, Israel, a mão que vocês foram precisar pedir ajuda, vai dominar vocês, vai escravizar vocês, vai destruir vocês. E por sinal, a título de informação, o reino do norte acabou mesmo, acabou, nunca mais existiu, quando a Síria tomou. Só o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O reino do norte acabou quando a Síria destruiu. Vocês foram lá na Síria, e eu vou deixar a Síria dominar vocês, para mostrar para vocês, que não é a mão dos homens que vocês precisam. Os homens podem fazer alguma coisa por vocês, mas vocês necessitam urgentemente de Deus. Vou mostrar para vocês que aqueles que vocês foram pedir ajuda vai trair vocês, vai dominar vocês, vai destruir vocês. Mas se vocês se voltarem para mim, eu sou um Deus zeloso que cuido de vocês como um pai bom. É Deus dizendo, a Síria não pode fazer nada por vocês, vocês foram lá. Como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Como um animal selvagem que o homem não consegue dominar e segue o próprio rumo. A gente é tão cabeça dura com os nossos pecados que a gente nem quer ouvir Deus e quer sair fazendo. Aí Deus diz, vai então, vai, segue o seu próprio rumo. E eu vou revelar muita coisa para você, e eu vou te ensinar muita coisa quando você não me ouve. Vai lá. Efraim contratou amantes. Israel é Efraim. Se enamorou por Baal, se enamorou por outros deuses. Assim estava Israel, versículo 10. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para o juízo. Perceba, esse capítulo 8, toda hora Deus está dizendo, o inimigo vai vir, o juízo vai vir, o inimigo está vindo como águia. Sabe o que é isso, Deus dizendo? Se volte para mim. O juízo é real. Se volte para mim. Se volte para mim. Se volte para mim. Já começaram a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Vocês já estão começando a definhar. O juízo está vindo, vai haver uma reunião. Escatologicamente vai haver um dia de prestação de conta, de condenação eterna. Vai haver um dia que o Rei dos Reis vai aparecer diante de todas as nações. Versículo 11. Do versículo 11 ao 13 a gente começa a concluir algo interessante aqui. O Senhor olha para Israel, que é Efraim, e diz, multiplicou altares para pecar. Estes altares lhe serviram para pecar. Olha que doideira. Quanto mais Israel multiplicava os seus altares, os altares eram levantados para pecar. Quanto mais crescia a religiosidade do povo, mais este se afastava de Deus. Eles levantavam o altar, e se multiplicavam os altares deles, a religiosidade deles estava distante de Deus, portanto, eles estavam pecando contra Deus. Muitas igrejas abertas não é sinal de um grande avivamento.
um contingente, uma reunião de muita gente reunida em nome de Deus, nem sempre estão cultuando ao Deus verdadeiro. Quanto mais altares eles levantavam, aquela religiosidade era uma religiosidade falsa, mais eles pecavam contra Deus, mais eles estavam longe de Deus. Versículo 12, a gente caminha para concluir. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, Deus está dizendo, eu dei preceitos a vocês, escrevi a lei a vocês, muitos preceitos, muitos mandamentos, e estes seriam tidos como coisas estranhas. Vocês olham para as minhas diretrizes, para os meus preceitos, para os meus mandamentos, e vocês olham com estranheza. Vocês olham com estranheza. Vocês olham para os preceitos e para a lei de Deus como que se dizendo, isso é estranho demais para mim. Eu não devo seguir isso. Eu não devo cumprir isso. Eu não devo ser guiado por isso. Isso é estranho. Eu acho que a minha decisão por esse caminho é melhor. Eu acho que o que fulano está falando aqui para mim é melhor. Vocês estão estranhando os meus preceitos. 13. Amam sacrifício, por isso sacrificam. Vocês amam sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Está falando dos sacerdotes. O sacerdote que prestava o culto a Deus no altar e levava o sacrifício, que era o animal. A lei dizia que o sacerdote podia pegar da gordura da carne, podia pegar um pedaço da carne, e era do sacerdote. Olha o que Deus está falando por meio do profeta Oséias, que o culto de Israel servia para pecarem mais, para o sacerdote se beneficiar mais. Vocês amam sacrifício, vocês gostam que o povo sacrificam animais, porque gostam de carne. Vocês gostam de dinheiro nos dias de hoje. Então vocês ficam fazendo campanhas e campanhas para o povo ser liberto, para encher o bolso de vocês. Faz campanha disso, então entrega o voto tanto, entrega o voto Y, entrega o voto Y, porque vocês gostam da carne, mas o Senhor não os aceita. Está vendo que o Senhor está se dirigindo a Israel, e Ele pega todo mundo, irmão. É político, é a sociedade, são os ministros religiosos, Ele pega todo mundo está no mesmo bolo. Aqui ele está falando dos líderes religiosos que gostavam do sacrifício do povo, porque eles queriam a carne. Isso é um alerta para os nossos dias. O Senhor não os aceita. Agora Ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito. De novo, Deus está dizendo, o juízo está vindo. Vocês vão ir para o Egito de novo, vão ser escravos de novo, o juízo está vindo. Por último, versículo 14, ele fala de um falso refúgio, de uma falsa segurança, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Israel se esqueceu do seu Criador. Israel se esqueceu do seu Criador. E se esquecendo do Criador, edificou palácios. Como que se dizendo, nós estamos seguros. Nós estamos protegidos. Nós estamos, palácio fala de prosperidade, prósperos. Nós estamos bem. Esqueceram do Criador e construíram palácios. Judá multiplicou cidades fortificadas, tem muralha, tem edifícios fortes para proteger a cidade de Judá, construiu muitas cidades fortificadas. Uma falsa segurança, uma falsa sensação de proteção e prosperidade. Se esqueceram do Criador, e Deus diz, mas eu enviarei fogo. Vocês estão nos palácios, vocês estão prósperos, né? Vocês estão debaixo das fortalezas, muitas cidades fortificadas, né? Muralhas. Vocês estão protegidos. Vou enviar fogo contra as suas cidades.
fogo que consumirá suas prosperidades, seus palácios, essa falsa sensação de segurança. Porque a única segurança que temos não é no carro que temos, não é na casa que temos, não é nem nos seguranças armados que alguns podem andar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a nossa proteção. Deus. Eu encerro. Se você percebeu, Deus está toda hora dizendo para Jael: o inimigo vai vir, o juízo vai vir, o fogo chegará, os ídolos serão quebrados. E em todo tempo a palavra de Deus está dizendo para nós: o grande dia está chegando. O dia do Senhor vem, Ele vem sem demora. A hora está chegando. E quem nós somos? Nós somos Israel. Quem disse que o Alex consegue cumprir as leis? Eu sou esse texto. Eu quebro as leis. Eu construo ídolos. Eu sou idólatra. Vocês também. Nós somos esses pecadores. Quem disse que a gente guarda os preceitos de Deus? Quem disse que a gente não é como esse jumento, como um nu, como que toma rumo sem sentido, sem ouvir ninguém? Quem disse que não somos nós? Sou eu, é você, somos nós. Nós quebramos a aliança com Deus. Mas eu disse que toda pregação ela tem evangelho. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que esse Deus se fez homem. A boa notícia é que esse Deus não fez ídolo aqui na terra, Cristo Jesus. A boa notícia é que a lei que eu e você não conseguimos cumprir, Ele cumpriu toda ela no nosso lugar. A boa notícia é que Ele não construiu ídolos no seu coração, e Ele amou o seu Pai acima de todas as coisas. A boa notícia é que Ele cumpriu toda a lei, até porque Ele é a própria lei. Ele é o Verbo encarnado. A boa notícia é que na cruz, naquela cruz do meio, Ele nu, ensanguentado, com uma coroa de espinho em tom de deboche colocada pelos romanos, dizendo que Ele era rei dos judeus, mas mal ele sabia que Ele não é rei dos judeus, Ele é rei de toda a terra. Lá naquela cruz, estava sendo imputado nele todos os nossos pecados. Lá naquela cruz, esses abandonos de Israel, que é os nossos abandonos, estava sendo colocado nele. Lá ele se tornou o desviado. Lá ele se tornou aquele que não cumpre a lei. Lá ele se tornou esse que levanta ídolos, que é idólatra. Lá ele se tornou tudo de ruim que eu sou. Foi posto nele. E como uma esponja, a ira de Deus caiu sobre o Filho, e Ele absorveu, Ele tomou todo o cálice da ira de Deus. Lá naquela cruz, Ele nos substituiu, imputou nele os nossos pecados, e a justiça dele foi transferida para nós. Portanto, agora esse texto, eu olho com a perspectiva neotestamentária do Novo Testamento. E digo, de fato, eu quebro a lei, mas Cristo cumpriu ela no meu lugar. De fato, tem hora que eu construo ídolos no meu coração, mas Cristo não idolatrou ninguém, Ele só amou o Pai acima de todas as coisas, e eu estou vestido do Cristo, o Pai olha para mim, ou seja, agora eu tenho o caminho do arrependimento, eu posso ir para a cruz e dizer, me perdoa, Salvador.
O chamado de Deus para nós essa manhã é: eu te comprei, eu te lavei, eu te salvei, eu te perdoei, eu te revesti. O caminho da idolatria não é o caminho que você deve ir, o caminho dos ídolos não é o caminho que você deve trilhar. Eu te comprei com o meu sangue, e se você cair na idolatria, a porta da graça está aberta, se curva diante de mim, que há perdão e salvação. Nós somos Israel. O contrário desse povo aqui é que eles não se arrependeram, e de fato a Síria os dominou. O contrário do povo de Deus é que quando o povo de Deus cai, o povo de Deus vai para a cruz. Quando o povo de Deus se torna idólatra, o povo vai para a cruz de novo. O povo de Deus quebra a aliança. Eu quebro a aliança. Mas ainda bem que não foi a aliança que eu fiz com ele. Ainda bem que foi a aliança que ele fez comigo. E essa aliança é eterna. Você entende isso, irmão? O contrário deste povo é que o povo de Deus se volta para a cruz. O chamado de Deus para nós essa manhã é: venha, 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 que a cruz é acessível. Venha, que ainda há sangue para te perdoar. Venha, venha, que ainda há perdão de pecados. Venha, venha, porque o juízo está à porta, mas eu já recebi o juízo na cruz, para você receber a vida eterna. Venha, 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 porque a condenação está chegando, mas eu fui condenado no seu lugar, para você não ser condenado nunca mais. Romanos capítulo 8, versículo 1: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Venha, venha para a cruz. Porque senão, o texto diz que o dia do juízo está próximo. Fique em pé, vamos orar, se coloque de pé.